Olá, estamos de volta para mais uma aula. Hoje nós vamos começar a falar do primeiro tópico do cálculo, chamado de limite. Então, limite de funções. Primeiro nós vamos começar analisando dois tipos de problemas. O problema da tangente e da velocidade, que é onde tudo deu início ao cálculo. Tá? Vamos inicialmente só lembrar, uma tangente, uma reta tangente, significa uma reta que ela toca em um determinado ponto de uma curva, de um círculo ou de uma curva qualquer. Isso é reta tangente. Então, está aqui um exemplo, tá? Onde Euclides, que desenvolveu até um livro muito bom em geometria euclidiana plana, né? Ele diz que a tangente é uma reta que intercepta o círculo uma única vez. Só que essa definição não é muito boa, como eu vou mostrar agora em outras curvas. Tá? No círculo está bem claro, né? Ela toca aqui o círculo em um único ponto, e isso é chamado de reta tangente, vamos chamar ela de Tzinho, de tangente. Porém, para curvas mais complicadas, essa definição não é adequada. Aqui, por exemplo, vejam a reta L. A reta L corta a curva em um ponto, mas percebe-se que ela não é uma reta tangente, né? Ela não está tangenciando uma curva, ela está cruzando esta curva aqui. Vejam, a reta Tzinho, ela cruza o ponto P em um único ponto, né? Ela tangencia esta curva que a gente está chamando de C. Ok, então nesse ponto aqui ela é tangente à curva, mas ela toca a curva em outro ponto. Então não é como Euclides falou, que ela toca em apenas um único ponto. Então, essa curva T, eu posso analisar ela aqui em torno da que a gente vai chamar de vizinhança, tá, do ponto P. E aqui ela novamente aqui ela deixa de ser tangente, tá? Então aquela definição primeira não é muito interessante. Mas entenda como reta tangente, a reta que, né, ela toca assim a curva em um ponto. Ok, então o que a gente vai fazer primeiro? Vamos primeiro resolver aqui um exemplo, tá, da equação da parábola y igual a x ao quadrado. Você já deve ter relembrado isso em fundamentos. Vamos calcular uma equação de uma reta que seja tangente a esta parábola, no ponto 1 em 1. Por que no ponto 1 em 1? Porque ela pode ser tangente em mais de um ponto, tá? A esta curva. E assim a gente precisa calcular, por exemplo, a inclinação que a gente vai chamar de m dessa reta tangente. Ok. Antes de resolver o exercício, vou apenas comentar aqui nesse gráfico um resultado que vocês já conhecem desde o ensino médio, tá? Primeiro vamos pegar essa curvinha aqui em azul. Essa curvinha azul a gente chama de reta secante. Por que reta secante? Ela cruza esta curva em dois pontos. Então, primeiro vamos pegar aqui uma reta secante. Vou começar o que a gente já tem no ensino médio, tá? Então, vejam, eu tenho aqui o pontinho A, F de A. Tenho esse ponto e tenho um ponto Q, X e F de X. Então, notem, essa distância aqui é dada pela imagem dessa função chamada F de X. E na horizontal nós temos essa distância entre dois pontos. Então, X menos A eu tenho essa distância. Com isso, nós formamos aqui um triângulo retângulo, que vocês também já estudaram isso na 8ª série, por exemplo, e vocês conhecem as relações do triângulo retângulo. Então, a gente vai estar aqui falando de inclinação e não vai aparecer ângulo nenhum. Onde é que está esse ângulo? Então, veja, aqui nós temos um ângulo, tá? Em que, se nós tomarmos tangente desse ângulo, tangente de alfa, você já conhece esse resultado, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, desculpe, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? E quem é esse cateto aqui? Quem é essa medida? Notem, se isso tudo aqui é f de x e aqui é f de a, se a gente subtrair f de x menos f de a, dá exatamente esse pedacinho que está escrito aqui, ó, f de x menos f de a. E aqui nós temos essa distância, né? X menos a, posição final menos inicial. Ok, então veja o que? A média, né? MPQ, isso significa a inclinação, né? A tangente do ângulo, a inclinação da reta secante entre esses dois pontos. Que é essa distância dividida por essa. Então, eu tenho aqui uma taxa média, taxa de variação média, em que essa relação vocês já conhecem desde o ensino médio, né? Que é posição final menos inicial dividido pelo tempo inicial menos o tempo final, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho a inclinação
de uma reta secante, em que eu preciso de 2 pontos. Mas, se eu quero calcular, por exemplo, a velocidade naquele instante, eu não tenho 2 posições, então essa fórmula já não resolve. Então, para isso, vamos lá. Vamos pegar a parábola, queremos calcular a equação desta reta chamada de Tzinho, né? Que ela toca a parábola em um único ponto e este ponto específico, 1 em 1. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Vamos usar um resultado conhecido já desde o ensino médio. Vamos traçar aqui uma reta secante, esta em azul, que toca a curva, a parábola, no ponto P e no ponto Q. Tá? Como o y é igual a x ao quadrado, então este ponto aqui é x e x ao quadrado. Tudo bem? Então a gente vai usar aquela mesma relação para calcular a inclinação da reta secante, que vai ficar esse x2 menos x1 dividido por x menos x1, conforme aquela fórmula que eu mostrei para vocês inicialmente. Então, se a gente escolhe o x diferente de 1, né, para q diferente de p, ou seja, eu pego 2 pontos distintos, então o coeficiente a inclinação desta reta secante é dada por x² menos 1 dividido por x menos 1. Por que x diferente de 1? Notem que, se eu coloco x aqui igual a 1, o denominador vai dar 0. Então eu vou estar dividindo por 0, que isso em matemática não é possível. Isso a gente chama de uma indeterminação. Então, se eu pegasse, por exemplo, 2 pontos, 1,5 no x, substituir no x², eu tenho a outra coordenada, 2,25. Tá? Então, veja, eu peguei um número próximo ao ponto 1, mas não igual a 1. Então, se eu faço isso, eu calculo aqui a inclinação dessa reta secante, tá? Substituindo esses números nesta fórmula, então x², 1,5 ao quadrado, dá 2,25 menos 1. Substituo x por 1,5. Fazendo essas contas, nós vamos encontrar que o coeficiente da inclinação da reta secante é igual a 2,5. Mas nós vamos precisar da inclinação da reta tangente e não da reta secante. Tá? Mas a gente começa por onde a gente já entende, né? Onde a gente já conhece um resultado para chegar em um novo resultado. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, pessoal, vamos atribuir valores. Vamos fazer aqui uma tabelinha mesmo, que a gente também aprende lá na 8ª série, né? Vamos fazer uma tabela de valores e atribuir, para a gente chegar ao nosso novo conceito de limite. Tá? Ok. Então, se a gente substitui de valor para x, por exemplo, começando de 2, vou diminuindo. Veja, não pode ser 1 pela indeterminação que eu comentei agora com vocês, mas eu posso me aproximar de 1 o quanto eu queira. Notem, 1,001. Poderia pegar mais casas decimais, me aproximar o quanto eu quiser de 1. Esse vai ser um conceito muito importante de limite. Veja que aqui eu estou me aproximando de 1 pela direita, né? 2, 1/2. Então eu estou me aproximando de 1 pela direita. Agora, se a gente fizer uma outra tabela em que a gente vai se aproximar de 1 agora pela esquerda, a gente vai sair do 0 e vai chegar a 0,999. Mais uma vez, posso pegar quantas casas decimais aqui eu quiser. Isso aqui a gente vai chamar de um incremento infinitesimal, onde eu posso pegar em torno desse ponto, por exemplo, ponto 1, eu posso pegar na vizinhança do ponto 1, tão próximo quanto eu queira. Então, se a gente substituir esses valores de x nesta equação, a gente vai encontrar a inclinação dessa reta secante. Lembre-se, eu quero calcular a equação da reta tangente no ponto 1. Então, veja, quando eu estou me aproximando do ponto 1, esse resultado, fazendo essa conta aqui, está dando 2,001. Nessa outra tabela, fazendo a mesma conta, substituindo aqui 0, vai dar menos 1 dividido por menos 1, que dá 1. Então, se eu faço essas contas, eu percebo que tanto o x tendendo a 1 pela direita, quanto x tendendo a 1 pela esquerda, está dando um resultado próximo de 2. Então, tudo indica que se esse ponto Q está tendendo ao ponto P ao longo da parábola, tudo indica que no ponto 1, esse resultado vai dar exatamente 2, que seria a inclinação da reta tangente, que é a inclinação que eu estou buscando. Tá? Então, aqui agora a gente começa a usar um novo resultado. Quem é a inclinação da reta tangente, esse M aqui? Né?
Então, notem, como a gente estava fazendo, a gente estava aproximando o ponto Q do ponto P. E a gente vai fazer isso agora usando uma ferramenta que a gente vai chamar de limite. L-I-M, de limite. A notação disso aqui, a leitura é o seguinte: limite de MPQ quando Q está tendendo ao ponto P, tá, ao longo da parábola. Vai dar o coeficiente angular, tá, ou seja, a inclinação da reta tangente. Então, voltando ao exemplo anterior da parábola, tenho esse limite aqui, quando x tende a 1, mesmo que o 1 aqui, veja, 1 menos 1 dá 0, né? Eu não posso substituir x pelo valor 1. Em algum momento eu vou poder fazer isso? Então, fiquem abertos a essa pergunta e depois a gente responde para vocês. Então, esse limite aqui, calculando através daquela tabela, tudo indica que isso está se aproximando de 2. Então, o coeficiente dessa reta tangente é igual a 2. A gente usa essa fórmula para calcular a equação da reta tangente a uma curva. Essa fórmula vocês têm no seu material, que vocês devem estudar um pouco mais sobre ela e devem ter visto ela também em fundamentos da matemática, tá? Então, veja, o mzinho aqui é a inclinação da reta tangente. Nós vimos através da tabela que é um número próximo a 2, tá? O azinho que a gente está calculando em torno do ponto 1, foi o ponto dado no exemplo, 1 em 1, né? Então, quando x é 1, que você substitui x ao quadrado, o f de 1 dá igual a 1. Pronto. Aqui agora a gente faz umas contas. Multiplica 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Soma ambos os lados por mais 1, 0 é esse, fica mais 1 aqui. Menos 2 mais 1, dá menos 1. Pronto. Chegamos numa equaçãozinha y igual a 2x menos 1, que é a equação da reta tangente à parábola, no ponto 1 em 1. Vocês devem perceber que nós chegamos a uma equação conhecida de vocês, que é a equação linear, ou a função do primeiro grau, né? A equação do primeiro grau também pode ser chamada dessa forma. Então veja, lá na equação do primeiro grau, a gente chama esse símbolozinho aqui, que está multiplicando x, de coeficiente angular. Então viram porque lá no ensino médio a gente chama disso de coeficiente angular? Devido ao fato da definição da equação da reta tangente, que a gente calcula a sua inclinação. Então, na forma do ensino médio, y é igual a ax mais b, aquele azinho, nada mais é do que a inclinação dessa reta tangente a uma curva, que está ilustrado aqui nessas figuras. Então, veja, o que nós fizemos aqui foi pegar o ponto Q, se aproximar do ponto P, o quanto a gente queira, de tal forma que essa reta secante ela vai se transformar na reta tangente procurada, quando a gente faz isso. Nessa figura, veja, o ponto Q está tendendo ao ponto P pela direita, né? Agora, se o ponto Q está à esquerda de P, a gente faz o contrário. O ponto Q está tendendo ao ponto P pela esquerda. Então, veja, nós vamos poder calcular o que a gente vai chamar de limites laterais, pela direita e pela esquerda. Nós vamos definir essas coisas. Então, aqui está uma ilustração para a gente perceber o que é que está acontecendo com a reta secante. Então, veja, a reta inicialmente, nessa posição agora, ela é secante, toca a curva em 2 pontos. O que nós estamos fazendo? O x está se aproximando pela esquerda do ponto P, que a gente está chamando de ponto P. E quando a gente faz esse deslocamento através da parábola, essa reta vai chegar um momento aqui em que ela se transforma na reta tangente, que é o que a gente está calculando. Ou seja, a gente está calculando exatamente nesse ponto aqui. Ok? Pronto. Agora, vamos falar da velocidade. Aqui nós vamos dar apenas um esboço inicial e na aula de derivadas a gente vai voltar para esse mesmo problema para a gente finalizá-lo. Então, aqui agora vai ser só a ideia principal. Então, suponha que uma bola é solta a partir do ponto de observação no alto de uma torre 450 metros acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Pronto. Se a gente pensa na ferramenta do ensino médio, para a gente calcular essa velocidade, teremos problemas. Por quê? Porque eu só vou ter o tempo, né, a posição instantânea, naquele momento. Eu não tenho uma posição inicial e final. Sei que o objeto está caindo, veja, esse objeto é solto
vamos desconsiderar aqui a resistência do ar, né? Queda livre, ele é solto. Então caiu, 5 segundos depois, qual é a velocidade? Então é isso que a gente precisa determinar. Tá? Esse problema foi trabalhado por Galileu, um físico, matemático também, né? Ele trabalhou bastante com essa questão de objetos em queda, né? Lançamentos oblíquos, etc. Então, para isso, vou usar aqui uma equação que vocês já conhecem também do ensino médio, então vamos só relembrar a equação da posição. Veja, tem mais termos, os termos não aparecem aqui porque o objeto está em queda livre, então a equação diz o quê? X é igual XO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então veja, vou lançar desse ponto, XO é 0, posição inicial, está caindo. Velocidade inicial também é 0, porque soltei, eu não lancei o objeto, eu soltei, então a velocidade inicial é 0. 0 é mais um termo. Ficaria só o termo AT ao quadrado dividido por 2. Considera-se que o objeto está sendo empurrado para baixo devido à gravidade. Então, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando dividido por 2, dá esse 4,9. Então, essa relação é uma relação já conhecida desde o ensino médio, em que só aparecem esses termos devido ao fato dos demais serem nulos. Então, vamos lá. A equação da posição. O que a gente quer encontrar é velocidade após 5 segundos, né? E não a posição do objeto. Se fosse a posição, bastava substituir o 5 aqui e fazer a conta e tinha a posição. Mas não é isso que a gente quer. Então, no ensino médio, a gente conhece isso, a velocidade média, que é uma taxa de variação média, ou seja, é a mudança de posição, posição inicial, posição final, dividido pelo tempo gasto no percurso. Isso bastante conhecido de vocês. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se a gente quer calcular no ponto 5, que tal a gente pegar dois pontos próximos, 5,1 e 5, o intervalo de tempo? Vejam, se a gente tomar o tempo igual a 5 segundos e pegar um outro intervalo um pouquinho depois, que tal? 5,1. Né? Quando a gente faz isso, a gente consegue usar essa fórmula porque a gente vai ter a posição final menos a posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Isso, usando a equaçãozinha que eu mostrei para vocês agora, né, substituindo o t por 5,1 elevando ao quadrado. Né, fazendo essa conta aqui, nós obtemos 49,49 metros por segundo. Essa é uma velocidade média, não é a velocidade exatamente que a gente quer calcular, a gente quer calcular no 5. Então o que a gente pode fazer? Lembra do que a gente fez agora há pouco com a tangente? A gente criou duas tabelas e fomos aproximando. É o que a gente vai fazer aqui agora. Neste caso, vamos pegar só pela direita, não é necessário a gente fazer os dois lados, então, pela direita e pela esquerda. Tá? Então veja, se eu pego o tempo que vai de 5 segundos até 6, que é um tempo muito grande, então eu posso ter uma margem de erro maior. Tá? Vamos fazer agora o 6 aqui, o tempo tender a 5 pela direita, né? 5,1 tal. Mais uma vez, quantas casas decimais eu queira. Isso pode ser pequeno quanto eu queira. Então, 5,001. Isso vai depender de quê? Da precisão de cada problema. Então, pela essa tabela, pessoal, tudo indica que a velocidade no instante t igual a 5 segundos está se aproximando de 49 metros por segundo. Então, essa daqui seria a velocidade instantânea, a velocidade no instante t igual a 5. Será que a gente vai sempre precisar ficar fazendo essas aproximações? Não. É para isso que a gente vai criar uma teoria, né? Essa teoria de limite, uma teoria poderosa, em que a gente vai fazer essas contas de forma bastante simplificada, sem ter que ficar recorrendo a essas tabelas. Tá? Então, podemos afirmar aqui que no instante t igual a 5 segundos, a velocidade instantânea é de 49 metros por segundo. Pronto. Então, como eu disse, veja, eu não coloquei agora o limite aqui por um propósito, mas essa questão ela vai retornar na aula de derivadas. Observe que, usando essas tabelas, a gente está aproximando um número, né, de um certo ponto, através da curva, como foi visto na reta tangente, para aproximar o resultado, para a gente calcular como aqui agora na velocidade, a velocidade instantânea. Para complementar esse estudo, sugiro a vocês que assistam esses vídeos, tá? Estão muito bons para complementar a teoria. E a partir daí, né, começar a resolver os exercícios para treinar.
lembre-se, vocês precisam treinar bastante para não deixar acumular muito o conteúdo, porque senão depois pode ficar um pouco difícil. Então, costume sempre colocar um tempinho do seu dia para ir estudando. Bons estudos e até a próxima.